E o nosso convidado no Café com Política de hoje, dando continuidade à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República Brasileira, nós estamos recebendo aqui hoje o deputado Jair Bolsonaro, do PSL. Bom dia, deputado, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Quero agradecer também ao deputado Marcelo Álvaro pelo convite a estar em BH no dia de hoje. Participa dessa entrevista aqui com a gente o editor de política do jornal O Tempo, Ricardo Correia. Bem-vindo também, Ricardo. Sempre. Obrigado, Delma. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Rodrigo, também, ouvintes. Sempre um prazer, Ricardo. Deputado, o senhor chegou ontem em Belo Horizonte, né? Mais uma vez aqui. O senhor tem vindo bastante aqui em Belo Horizonte nos últimos meses. E o senhor teve um encontro com empresários aqui da capital mineira. Em entrevista anterior que eu assisti, o senhor disse que ainda não despertava certa confiança do mercado financeiro por causa do seu comportamento. Então, até pegando como base esse encontro que o senhor foi ontem, qual foi o discurso que o senhor levou para esses empresários que hoje estão tão preocupados com essa necessidade de recuperar a economia do país? Primeiramente que nós não mudamos, né, o norte do nosso discurso. Moldamos apenas um polimento no palavreado, se adequando mais à questão do mercado. Eu sempre fui uma pessoa atingida, né, atacada por grande parte da mídia, pela minha formação militar. E temos esse polo lá em Brasília, que é a esquerda e direita. E eu sempre representei sozinho a direita. E por estar crescendo as pesquisas, obviamente os ataques se avolumam. E o mercado vai entendendo aos poucos quem é Jair Bolsonaro e estão o conhecendo até pela sua humildade. Quando eu disse há pouco que não entendia de economia, eu pensei que o pessoal fosse levar para o lado do quê? Da sinceridade, da humildade. A grande parte da mídia levou para o outro lado. E o pessoal está entendendo que hoje em dia nós somos uma possibilidade real, sim, de ocupar a cadeira presidencial a partir do ano que vem. Agora, deputado, o senhor né, o senhor destacou aí como um representante da direita, parte dos liberais na área econômica já defendem o senhor, mas ao mesmo tempo em outras ocasiões, no passado, o senhor já defendeu posições mais estatistas, contra privatizações ou mesmo tarifas alfandegárias. O senhor é hoje mais à direita ou mais liberal ou mais conservador na economia? Olha, isso vem de 94 por ocasião do Plano Real. Eu votei contra o Plano Real, não nego isso. Nós temos aí 20 e poucos anos que isso aconteceu. E por quê? Eu era um deputado muito mais classista. E os integrantes das Forças Armadas, naquele momento do Plano Real, que ocorreu no dia 28 de fevereiro de 94, a fórmula para reajustar o salário, recompor perdas, nós ficamos muito aquém dos nossos irmãos do Legislativo e do Judiciário. E tentei botá-los numa mesma situação. A partir do momento que não consegui botar os militares das Forças Armadas lá, eu, servidor do Executivo, eu me posicionei contra. No tocante às privatizações, você pode ver, elas têm que ocorrer, mas por um critério de produtividade e não por um critério apenas de combater a corrupção. Porque a corrupção que está nas estatais vem da onde? Das indicações políticas. A partir do momento que você quer privatizar, dizendo que as indicações políticas são maléficas, é sinal que o governo está dando um sinal de incompetência, indicando péssimas pessoas para essas estatais que, no fundo, vão fazer nada mais do que assaltá-las. Então é isso. E quando falo em privatização também, eu sou favorável a privatizar grande parte das 150 estatais aproximadamente no Brasil. Agora, as estratégicas, você não pode simplesmente botar no mercado, quem pagar mais leva. Nós temos exemplo aqui, nessa questão, a entrada da China com bastante força nessa área. Você não está privatizando, você está estatizando para os chineses. Tá? Agora, eu quero um Brasil que tenha a sua energia e a segurança energética seja nossa. E não colocar nas mãos de terceiros, quer seja China, Estados Unidos, França, quem quer que seja. Deputado, seria Jair Bolsonaro um homem liberal na economia e conservador nos costumes? É quase totalmente liberal. Os costumes nem se discute, né? Dado que vocês me acompanham, até o rótulo de homofóbico vem em cima disso. Nada contra os homossexuais. A minha bronca, minha e da grande maioria da população, inclusive dos próprios homossexuais, é contra o material escolar. No tocante à economia, nós aprendemos muita coisa. Apesar dos meus 63 anos de idade, cada dia que passa, aprendo. Hoje, aqui, com toda certeza, vou aprender alguma coisa com vocês. O caminho, né, para nós termos aqui uma economia pujante é realmente o liberalismo. Nada de ficar na mão de grupelhos políticos que usam
estatais, em especial, apenas para se locupletar e não para que aquela estatal produza algo para o nosso povo. Deputado, essa questão da economia, ela também passa muito pelas relações internacionais do Brasil, né? E a gente está acompanhando um momento aí em que, por exemplo, o estado de Roraima está recebendo vários venezuelanos e há também uma indignação do povo de Roraima, dizendo que está ocupando os empregos dos brasileiros. Há quem é a favor, que a gente tem que ajudar os nossos vizinhos, e há que seja contra, porque diz que deveria estar ajudando o povo brasileiro que sofre com desemprego. Então, pergunto, se eleito, como é que o senhor vai agir em situações como essas? Primeiro, qual vai ser o relacionamento do Brasil com os outros países do Cone Sul e também sobre essa política de receber estrangeiros aqui no país? Bem, eu estive 2 vezes em Roraima. Tudo que eu faço, até para a minha formação militar, ou proponho a fazer, eu vou atrás, eu vou no local e me inteiro da situação, não por outros, né, ou pela mídia, que muitas vezes distorce ou às vezes não dá uma informação completa. Eu vou pessoalmente. Então, a última ida minha, Roraima, tem aproximadamente 2 meses e tinha se agravado a questão da Venezuela. A governadora local propôs fechar a fronteira. Eu sou contra isso por vários motivos. Primeiro, que vai ser inócuo. É uma extensa fronteira seca, o pessoal vai continuar entrando. O que você precisa fazer é que os países do mundo todo fazem. Você tem que ter um campo de refugiado. Até para esse pessoal, quando chegar, receber um devido tratamento sanitário, vacinas, e depois começar a alocá-los em algum lugar, sem prejudicar os outros estados. Agora, Roraima, realmente a situação está caótica. A cidade em si está, em grande parte, tomada por eles. São nossos irmãos? São. Mas você vê lá, prostituição na rua de meninos de 14 a senhoras de 60 anos de idade. A violência multiplicou-se por 4. As escolas são todas tomadas por filhos de venezuelanos. Os locais públicos, né, com coberta, estão servindo de alojamento para venezuelanos. E a média são 350 por dia que entram lá. O Estado não comporta isso. Até que o Estado, apesar de ser riquíssimo nas suas riquezas minerais, biodiversidade, terras agricultáveis, é um Estado que nada produz, dada a questão indigenista e ambiental. E mais ainda, você não pode ter uma hidrelétrica lá, por exemplo, para produzir energia para o Estado. O Estado está condenado a ser extinto. Ações governamentais. Primeiro, há muito tempo, se o PT não fosse aliado de Chaves e de Maduro, teria que pressionar economicamente até, ou com sanções, ou pressões via ONU para que aquele regime mudasse. Você pode ver, até na cláusula do Mercosul, até na questão do Mercosul, tem uma cláusula chamada cláusula democrática, que país que porventura fizesse 10% do que a Venezuela está fazendo, já teria sido afastado do Mercosul, e não foi. O governo do Temer pagou o vexame de ver Maduro expulsar o nosso embaixador, coisa que devia ter feito há muito tempo, é trazer o embaixador para cá e pressionar a Venezuela para que ela se abra à democracia e não se aprofunde numa ditadura. Agora, deputado, no passado, né, há muito mais tempo, o senhor, talvez há uns 20 anos, o senhor chegou a elogiar o Hugo Chávez, né? Disse que o Brasil precisava de um Hugo Chávez. E numa entrevista em 1999, uma longa entrevista que hoje as pessoas repercutem por conta da campanha para o programa Câmara Aberta, o senhor disse na época que deputado ganhava mal, que era favorável à tortura, que sonegava tudo que for possível, que o Brasil deveria ter uma bomba nuclear, que pelo voto não conseguiríamos mudar nada no Brasil, que seria necessário uma guerra civil, e que se o senhor fosse presidente, o senhor daria o golpe no mesmo dia. Bolsonaro de hoje, como é que vê essas declarações? Primeiro, 99, o Chaves se apresentou como uma excepcional opção. Ele criticava o governo de Fidel Castro, ele falava bem dos Estados Unidos. Então era uma pessoa diferente daqui. Completamente diferente. Alguns republicam isso como se fosse uma declaração nova minha, é antiga. Essa questão de 99... Falei muito, sim. Você falou, tudo é verdade que você falou, tudo é verdade, né? Então, eu repercutia uma indignação minha naquele momento, tá? E quando falar fechar o Congresso, falei sim, tá? Hoje em dia, o nosso Congresso deixa muito a desejar. A opinião pública está aí. Eu sou um ser humano como outro qualquer. E falei isso, né? Logicamente, hoje em dia, pensa de maneira diferente, a gente evolui. A questão de sonegar. Hoje em dia você tem uma carga tributária talvez uma das mais altas do mundo e você não tem de retorno absolutamente nada. Você não pode sonegar ICMS, sonegar IPI, sonegar IPTU. Você não pode sonegar quase nada no Brasil. Pouca coisa você pode sonegar. Então foi uma manifestação de desabafo. Tem gente que defende a tese hoje em dia que o imposto no Brasil é roubo. Então, momentos rompantes, que eu falei isso tudo, hoje não falaria, e penso de maneira diferente, busco agora, se expondo, uma maneira de, uma vez chegando lá,
fazer com que outras pessoas não tenham essa indignação que eu tive no passado por ter alguém que está tratando com respeito a coisa pública. Deputado, o senhor defendeu agora há pouco, numa das primeiras respostas, o liberalismo econômico. E aí eu pergunto para o senhor o seguinte, eleito presidente da República, Jair Bolsonaro defenderia o liberalismo também para algumas questões-chave, como saúde e educação, porque há alguns representantes do liberalismo, defensores do liberalismo, que defendem, inclusive, que saúde e educação, por exemplo, devam ser privatizados. O senhor defende o que especificamente do ponto de vista de saúde e educação, que são dois dos assuntos que mais afligem o brasileiro? Aflige e muito, né? A questão da saúde. A gente busca maneiras de como economizar em algumas áreas para sobrar recursos para você fazer outra coisa. A equipe econômica minha tem falado em voucher. Você chega para você, por exemplo, e dá um cartão, né, que você tem um crédito X para você gastar por mês com aquele médico do teu interesse. Agora, não é fácil tratar desse assunto, não é fácil. E sabe que mesmo você fazendo voucher, vai ter fraude. O cara vai simular que vai no médico para fazer uma consulta que não está de acordo. Você tem esse problema, não é fácil administrar um país desse tamanho. A ideia minha, na questão da saúde, é economizar em algumas áreas, como falei há pouco tempo, né? Tem uma menina na minha frente aqui. Tá? O que causa, por exemplo, a grande parte de prematuros é falta de uma saúde melhor da mulher por ocasião do pré-natal dela. Até a questão bucal, que eu fui orientado tocante a isso, são responsáveis por 30% dos prematuros. A outro 30% é a questão de infecções, né, como infecção urinária, que se você fazer um preventivo no tocante a isso, você chega a economizar mais ou menos 70% com UTIs neonatal. Tá? Então, isso que discuti, tenho conversado, é difícil entender, porque eu não sou do ramo, eu sou um capitão de artilharia e pretendo delegar isso para quem entende do assunto, é buscar maneiras de uma saúde melhor dessa forma. A questão do voucher, praticamente nós descartamos, até pela nossa cultura, nós sabemos que dificilmente pode dar certo. Agora, a privatização, pela privatização desse setor, você vai carregar recursos enormes para uma saúde privada, que nessa área eu acho difícil no primeiro momento dar certo. Educação. Muitas escolas do Brasil começaram com as universidades, agora vem para escolas do ensino fundamental. Lá, a garotada, desde quando entra na escola, com 6 anos de idade. Né? Está sendo um laboratório, uma fábrica para formar militantes políticos. A gente vê, hoje em dia, com as mídias sociais, professores doutrinando a garotada em sala de aula. Como combater isso? Nós começamos a discutir a questão do ensino à distância. Pelo menos um dia por semana, o ensino da garotada em sala de aula, mas seria à distância, até para adequar o conhecimento de acordo com o currículo escolar pré-estabelecido. Porque hoje em dia nós temos o pior índice de educação no Brasil. A penúltima prova do PISA no Brasil, né, nós ficamos lá nos últimos lugares, entre 64 países. A molecada de 15 anos de idade, que é a faixa etária que você aplica essa prova, né, que está no 9ª série do ensino fundamental, 70% não sabe uma regra de 3 simples. $1 vale R$3, $4 valem quantos reais? Pelo amor de Deus, 70% erra. Interpretação de texto é a mesma coisa. A garotada terminou de ler o segundo parágrafo, não entende o que leu no primeiro. E outra questão de ciência, que é mais drástica ainda. Então nós temos que ter alguém no Ministério da Educação que tenha pulso forte para expulsar, né, entre aspas, essa filosofia de Paulo Freire, que está aí desde o governo do PT, está dentro do Ministério da Educação e não deu certo. E olha que o PT dobrou os gastos com a educação e a qualidade diminuiu. Por quê? Estão transformando as escolas no Brasil no local para formar militantes de esquerda para o futuro. O senhor voltaria, por exemplo, com alguns conceitos antigos da educação, a questão da tabuada que o senhor citou. O senhor considera a educação de antigamente no Brasil uma educação melhor do que a que a gente tem hoje? Olha, eu sempre estudei em escola pública. Eu sei derivada integral. Duvido quem termina o 2º grau hoje em dia que saiba uma análise combinatória. Poucos sabem. Tá? Então, é uma questão de qualidade. O professor, no passado, o que era valorizado? Quando eu lembro, eu era garoto, eu estou com 63 anos, tinha uma festa, tinha um casamento. Os primeiros da lista de convidados são os professores. Hoje, o professor não é convidado nem para velório. Tem pesquisa da PEOSP, que eu não posso falar por mim, né, que 70% de professores já declararam em São Paulo que já foram agredidos física ou moralmente por alunos ou pai de alunos. Onde esse moleque vai chegar? O que ele vai aprender? E o objetivo final da educação é quando você terminar ali
o ensino médio, que poderia já ter um bom curso técnico, ou terminar um curso superior, você vai ser um doutor ali, tá? Você está apto para o mercado. Você vai produzir alguma coisa, você vai consertar geladeira, televisão, você vai ser médico, vai ser advogado, vai ser militar, vai ser um piloto de avião. Tá? É isso que nós não formamos. Há uma corrida muito grande do povo pedindo emprego para político. Comigo acontece também, em menor quantidade que os outros, mas acontece. E muitas vezes, depois de ouvir o cidadão, a gente fica com pena. Com todo respeito, não sabe fazer quase nada. E quando apresenta um diploma, desculpa o PR aqui, tá? O diploma, você vê que estudou onde? Lamentavelmente não sabe o que está escrito no diploma, pô. E daí como o Brasil vai para frente? Você pode ver. Quando se privatiza, no passado até a questão das privatizações, que eu falei muito na tribuna da Câmara, eu falei o seguinte, olha, está privatizando o sistema de telefonia, tudo bem, tá? Quem ocupará os cargos chaves, os cargos superiores, né, os engenheiros das empresas? Pessoal de fora. E é uma verdade. Para nós brasileiros vai sobrar o quê? Fazer um trabalho humilde. É isso que está acontecendo. Nós estamos nos proletarizando no país também pela questão educacional. Nós estamos conversando com o pré-candidato à presidência da República pelo PSL, o deputado Jair Bolsonaro. Deputado, se o senhor for eleito, o governo Temer ele defende que a solução para o rombo que tem nas contas públicas é a reforma da Previdência. Qual a avaliação que o senhor faz da reforma da Previdência proposta pelo governo Temer? E o senhor já declarou que vai concordar do ponto de vista que a população defende que tem que atacar os privilégios. Só que esses privilégios são muito apontados, tanto que políticos recebem privilégios e a reforma não prevê que vão mexer com eles, assim como os militares, e o senhor é um militar da reserva. De que privilégios o senhor se refere que vai mexer caso dê continuidade à reforma da Previdência e se a reforma da Previdência realmente é a solução para o rombo das contas públicas do Brasil? A reforma da Previdência em si não é a solução. Nós chegaremos agora no início do ano que vem com uma dívida interna de 4 trilhões de reais. Hoje em dia, praticamente metade do que tu arrecada é para juros e rolagem de dívida, né? Conforme o tempo passa, vai passando para 51%, 52%, 60%. É natural isso aí. Você tem que equalizar isso aqui. Ninguém quer dar um calote no sistema financeiro, vou pagar minha dívida, nada disso aí. Mas é um problema que está afeto a todos os brasileiros, independente daquele mais humilde ao mais bem remunerado. Privilégios. Eu falo que a Previdência tem que começar com a pública. Essa que é a nossa proposta. Teria muito a falar para vocês. Quais são os privilégios dos militares? Você não encontra um general, um capitão, um sargento, um marajá. Tá? Todos ganham basicamente a mesma coisa. Nós trabalhamos, em média, 70 horas por semana. Nós não temos hora extra, não temos fundo de garantia, não temos direito a fazer greve. Ninguém está querendo isso daí. Quando discuti com a minha equipe econômica, essa pergunta veio para eu responder. Eu falei, olha, eu aceito botar os militares, né, botar o coronel ganhando 5.500 quando completar seus 30 anos de serviço. Mas vamos dar para o coronel, ao longo de toda a sua carreira, o direito de greve, entre todos os outros previstos no artigo 7º da Constituição. Você quer pagar a mesma coisa no final da linha? Vamos dar os meus direitos e os meus deveres. O pessoal pulou para trás. O militar é uma classe à parte. Não é porque eu sou militar. Eu não nasci militar. Tem 2 apenas da minha família que são militares. Mas se você fizer isso, não vai mais ninguém entrar numa academia militar das Agulhas Negras, uma escola de sargento das armas. Vira uma bagunça o negócio, tá ok? Então, isso é diferente, tem que ser tratado de forma diferente, e eles concordaram. Privilégio, vou dar apenas um exemplo aqui. Vou falar do que eu sei. Isso acontece em muitos locais do Brasil. Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Você é concursado, ganha 10 mil por mês. Daí você vai trabalhar com vereador e ganha um cargo em comissão, 10 mil. Dali 8 anos você passa para 20 mil. Mais 8 você passa para 30 mil. Você incorpora. Você passa a ser mais uma daquelas que vão para o teto. E o que eu tenho falado? Temos que acabar com as incorporações, porque isso acontece nas casas legislativas, no judiciário do Brasil todo. E o que acontece no Executivo? O senhor Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio, no mês de dezembro, o último mês dele como prefeito do Rio, estendeu essas incorporações para os servidores do Executivo. A folha de nativos do Executivo vai explodir daqui a 15, 20 anos. Será que não estamos vendo isso? Fez isso por quê? Ganhar simpatia, ganhar voto? Então, uma emenda constitucional nesse sentido, proposta pelo presidente da República, pode ser por um parlamentar também, eu acho que teria tudo para ser aprovado e nós estancarmos essa sangria.
Agora, deputado, a gente água aí por falando enquanto, falando um pouco de política, né? Eleição, o senhor é o líder das pesquisas hoje no Brasil, considerando que o ex-presidente Lula está preso e já afetado pela ficha limpa não pode concorrer, e tem aí uma série de candidatos, aí são muitos, né? São quase 20 candidatos nessa campanha eleitoral, meio que embolados lá atrás, com mais ou menos a mesma quantidade de votos, ou com menos de 10% dos votos. Quem que o senhor acha que pode desembolar desse grupo aí para enfrentar o senhor num eventual segundo turno na campanha? Estou vendo aqui que vocês têm uma certa experiência em política. Se um outro deputado, outro político, outro candidato qualquer tivesse em torno de 20%, você imaginou a quantidade de partidos estariam buscando esse candidato para fazer acordos para o futuro? Por que ninguém me procura? Por quê? Porque eu não faço acordo do tipo que eles querem, escondidinho. Eu faço aqui, ao vivo eu faço. Porque qualquer líder partidário quer sentar aqui e discutir ao vivo, quer me apoiar, porque eu vou ter tempo de televisão, por tabela o fundo partidário ajuda, e o compromisso é esse. Eu topo fechar com eles. Mas da forma como acontece, vocês têm alguma experiência. Eu estou 27 anos dentro da Câmara dos Deputados. Com todo respeito, eu conheço quase tudo lá dentro. Os acordos são outros. É o repartimento, né, dos cargos públicos, ministérios, bancos oficiais, estatais, que vocês sabem onde vai chegar. Ineficiência do Estado, está aí, falência do Estado e corrupção. Isso eu não quero. Eu pretendo, caso chegue lá, ter independência. Quer ver? Alguém sabe aqui quem é o ministro da Ciência e Tecnologia? Não é, mas não é demérito para você. Quando me perguntaram há 2 meses, eu também não sabia, como deputado federal. Ele, não quero falar o nome dele aqui, mas é uma pessoa que, com todo respeito, pode fazer um bom trabalho em outra área. Na ciência e tecnologia, não. Porque não sabe a diferença de gravidez para lei da gravidade. Em consequência, um ministério importantíssimo que vai buscar inovação, pesquisa, desenvolvimento, está jogado na mão de um partido político cujo objetivo é fazer o quê? Que aqueles 30, 40 deputados daquele partido que indicou esse cidadão para o Ministério da Ciência e Tecnologia tenham boa vida dentro do Ministério. Se leve licitações para lá, para cá, se empregue gente dentro do Ministério. Não se vai a lugar nenhum. Para ver isso, como funciona, eu tive há pouco na Ásia. Estive no Japão, Coreia do Sul e Taiwan. E vi como funciona essa questão lá. Dá vergonha. Nós não temos ninguém nessa área. Cadê nosso Vale do Silício? Você teria que ter um no Vale do Paraíba, um no Ceará, no mínimo outro no estado do Amazonas, para você começar a pesquisar isso daí. Nós temos tudo que o mundo não tem. Quando eu tive há pouco o embaixador do Japão, eu falei o seguinte: se eu chegar lá, eu quero abrir a região amazônica para nós pesquisarmos a nossa biodiversidade em parceria. O olho japonês, tá, ficou redondo. Ele quer isso. A mesma coisa quando eu tive Estados Unidos, tive Israel também, mas Israel a conversa foi melhor, foi mais produtiva, que eu tive com ministros do Estado de Israel. A gente pergunta: como é que vocês conseguem criar peixe no deserto? Pô, aqui no Brasil, água sobrando. Pô, nós temos que, no mínimo, multiplicar por 4 o consumo de peixe no Brasil. Cadê a nossa piscicultura? A Embrapa trabalha onde no tocante a isso? Se trabalha, é incipiente. Como você tem que fazer a Embrapa produzir isso daí? Temos que criar isso. E daí você tem uma dificuldade. Tem a ver com isso. O que é uma PCH? Pequena Central Hidrelétrica, né? Se você, por exemplo, quer fazer uma na tua fazendinha, vamos supor, e você quer gerar energia para você e para os teus vizinhos, você tem que alagar 3 hectares, que não é nada. Vá atrás de uma licença junto ao IBAMA. Você levar 10 anos, se conseguir. Então, nessa PCH, se eu tiver poderes para tal, o meu ministro do meio ambiente vai ser o mesmo da agricultura, o mesmo cara, para não ter briga. Vai ter que dar essa licença em 30 dias. E dá ou não dá, e resolve o problema. A única exigência que eu ia fazer, sem te cobrar, seria você implementar a criação de peixes nesse lago. Não tem como dizer que o Brasil, a gente passa fome. Se cai um grão de arroz com casca aqui no asfalto, nasce. Ninguém tem isso. E lá em Israel, eles lá, a precipitação pluviométrica lá em Israel é menor que o semiárido nordestino nosso. Como é que pode o nosso nordestino passar fome? E lá ter não só uma agricultura pujante, bem como sobra o que eles produzem para exportar para a Europa. E mais importante ainda, eles terão o chamado botão do transgênico. Aqui você vê os ambientalistas, né? Todo mundo contra. Ah, isso é transgênico, eu não quero. Tomando uma latinha de Coca ou de Pepsi, sem saber a fórmula daquele negócio lá. O que é o botão do transgênico? Se eles botarem em prática, aumenta a produtividade, tá? E muito com o transgênico, e eles vão ter
alimento em abundância. O mundo vai chegar agora, em 2024, na casa dos 8 bilhões de habitantes. O mundo cresce mais ou menos 70 milhões de habitantes por ano. E é melhor você comer algo transgênico do que morrer de fome. Isso é uma verdade. Já que no mundo não existe, poucos países adotam a política de planejamento familiar. E falar em planejamento familiar, a China, que está chegando a 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, revogou a lei do filho único. Não tem nada a ver com a China. Isso é problema interno deles. Quem sou eu para falar sobre a questão interna da China? Mas a sua população, mais da metade, já é urbana. Precisa de alimentos. Começam a comprar terras no Brasil. Eu vou para o agronegócio. O pessoal fica meio perdido ainda. Olha, eles têm mais meios de ter uma agricultura aqui no Brasil mais produtiva do que vocês. Eles vão matar vocês nessa área. Nós vamos acabar entregando todas essas terras para eles. Até porque o IBAMA e ICMBio faz um péssimo trabalho no campo, com a indústria das multagens. O homem do campo não aguenta mais. É multa, é questão do MST invadindo, é tudo que... É questão do Fundo Rural, que botaram para quebrar em cima do produtor rural. Querem agora mudar a Lei Candir, fazer com que o produtor rural pague ICMS. Acreditem, querem cobrar água do agricultor. Se tiver uma fazenda lá na margem do Rio Amazonas, já imaginou? Você tem que pagar a água que você usa para irrigar a tua plantação. Daqui a pouco vão cobrar o quê? Vão cobrar o vento que espalha o pólen na tua plantação. Esse é a verdade do nosso agronegócio no Brasil. Não queremos isso. Então... é isso que eu boto na mesa e discuto com mais calma, que eu sei que é rápido o programa, tem pouco tempo para falar sobre isso aqui, para mostrar que nós temos ideias, recebemos sugestões, sou uma pessoa que muda, se me convencerem, eu mudo, mas pretendo, se um dia chegar lá, ser um governo com autoridade. Hoje em dia, se o Temer liga para o ministro e fala, ó, ministro, eu quero isso, ele fala para o Temer, quem botou aqui foi o meu partido. Fica na tua, cara. Fala com o presidente do partido que eu te atendo. Caso contrário, você vai perder 30 votos dentro da Câmara. Isso é governabilidade? Eu não vou falar palavrão que é isso aqui, porque eu sou uma pessoa educada e evoluí também. Falava palavrão no passado, não falo mais. Tá, okay? Isso não é governabilidade. E, eu costumo dizer, se votar em mim, você pode errar. Mas se votar nos outros, você já errou. Deputado, o PT alardeia nos últimos anos ter tirado 36 milhões de pessoas da linha da pobreza através do programa Bolsa Família. O senhor defendeu o liberalismo, defendeu outras bandeiras. Aí eu pergunto para o senhor, quais seriam os programas sociais de Jair Bolsonaro? O Bolsa Família seria retirado da lista? E, na opinião do senhor, política de segurança pública se começa também com programa social? Vamos lá, tirou 30 milhões. Eu acho que tirou 3 trilhões da miséria. É propaganda. Por decreto, né? Se disse que classe média é quem ganha até R$300 por mês, tá certo? Dentro da família. Mude-se os números no papel. Tá? Eu vou em algumas comunidades do Rio de Janeiro. Não diminuiu o número de pobres lá. Isso é uma mentira. O PT, sem mentir, não faz nada. Okay? Bolsa Família. Tá aí o programa. Você não pode, vamos acabar. O ano retrasado foram 29 bilhões para o programa Bolsa Família. Por ocasião da campanha 2014, a senhora Dilma Rousseff bateu no peito num debate e falou: nós temos 14 milhões de famílias que vivem do Bolsa Família. É um número vexatório. Você analisa os projetos sociais pelo número de pessoas que saem de lá, não pelo número que entra. Está na cara que para o PT, quanto mais pobres tivermos no Brasil, tá, sem educação, e o cartão de Bolsa Família numa mão e o título de eleitor numa outra, é excelente. Aliado a essa urna eletrônica aí que eu não confio, não sei a opinião de vocês. Tá? Então os projetos sociais têm que continuar existindo, mas você tem que auditá-los e correr atrás de impedir a fraude o tempo todo. Há pouco tempo, a cidade de Marau, Rio Grande do Sul. Eu sei que é apenas uma cidade. Pode ser que ele esteja fora da curva, mas foi um exemplo. O prefeito resolveu ir atrás dos 300 e poucos que ganhavam o Bolsa Família. 1/3 era fraude. Era gente que tinha um poder aquisitivo semelhante, eu não sei o teu, mas pelo que eu vejo aqui, você tem sua renda, você tem sua empregada, tem sua renda aqui. Gente parecida conosco, 1/3. O outro 1/3, ele conseguiu inserir no mercado de trabalho. E o terço restante foi mantido. E ponto final. Tem que ser feito assim. E você tem que estimular o homem e a mulher a sair dessa situação. E mais, dizer para ele, botar na cabeça dele, o que tira o homem ou a mulher da miséria é o conhecimento e não projetos
assistenciais como esse que o governo tem colocado aí. Você conhece o programa Brasil Carinhoso? Eu estou vendo uma senhora na minha frente aqui, tá? Eu não sei se você é mãe ou não, mas você teria um filho a mais para ganhar R$70 por mês? Não pela cultura que você tem, mas muitas jovens que não têm uma cultura ainda que possa discernir as coisas, acabam engravidando para aumentar ali o contra-cheque desses programas sociais. Como se mais R$70 por mês fosse o suficiente para ela dar uma boa alimentação e educação para essa pessoa ser alguém no futuro. Deputado, o estado de Minas Gerais é muito desprestigiado nesse atual governo, né? A nossa bancada mineira não consegue resolver com eficiência muitas coisas lá. O presidente Michel Temer agora, no final do mês passado, nesse tempo todo que ele está à frente do governo, foi que ele apareceu aqui numa feira agropecuária, na Exposebu, na verdade. Ele se nega a vir a Belo Horizonte. Qual é o espaço que Minas Gerais vai ter no governo do senhor, se o senhor for eleito? O espaço é para todos os estados. Eu, como pai, né, se for, né, eu tenho que tratar os filhos igualmente. Né? A vocação nossa é enorme. O que falta no Brasil? Como é que você faz esse... Eu tenho dito para a minha equipe econômica, quer economizar? Tudo bem. Onde é que pode cortar? Agora temos que trabalhar também para entrar mais dinheiro no caixa sem aumentar impostos. Como você pode fazer isso aí? A decisão em conjunto. Você tem que desregulamentar a nossa economia. Tem que desburocratizar. Eu não quero ser patrão. E quem tem consciência sabe disso. A dificuldade que é ser patrão no Brasil. A dificuldade que é empreender. Candidato não fala isso porque isso é perder voto. Hoje em dia, por exemplo, o que a classe empresarial tem dito para mim? Não sou eu, a classe empresarial. De forma unânime. O trabalhador vai ter que decidir um dia. Menos direitos e emprego ou todos os direitos e desemprego. O salário é alto para quem paga e pouco para quem recebe. São verdades. A esquerda no Brasil, PT, PCdoB, PSOL, né, elogia tanto a CLT e critica o americano. Você pega um pobre nosso aqui. Aqui, se não me engano, o governador Valadares, aqui tem mais gente dos Estados Unidos. Pelo menos quando eu estive lá, que eu mais ouvi brasileiro de governador Valadares nos Estados Unidos. Lá você não tem direito trabalhista nenhum. Vê se alguém quer voltar para cá. Não querem. Tá certo? Então, quando você fala em dar um tratamento aqui ao estado de Minas, né, uma das políticas nossas é menos Brasília e mais Brasil. Por exemplo, para que Ministério das Cidades? Você pode pegar o dinheiro do Tesouro e mandar diretamente para as prefeituras. E o prefeito, junto com a sua Câmara Municipal, junto com a população, resolva onde vai aplicar aquele dinheiro, quantas casas vai fazer, o local e a qualidade das casas. É a mesma coisa de saneamento. Aí vê a imprensa, mostra aí um local, esgoto a céu aberto. Isso é quase no Brasil todo. Se alguém falar que vai resolver esse assunto, está mentindo, porque não tem dinheiro. 93% do orçamento de hoje é comprometido com despesas obrigatórias. Sobra 7%. Se você fosse aplicar esse 7% todo em saneamento, não teria condições. Mas mesmo assim, para que o governo tem que falar em saneamento? Ele tem que pegar o recurso e ter um critério para decidir para quais municípios mandará aquele recurso e o prefeito que aplique esse recurso. Então, eu acho que dessa forma você consegue buscar solução para as coisas. E uma outra coisa também da equipe econômica, né? Eu falei para eles, que eu levo para eles o que o povo diz para mim. Tá? É a mesma coisa, eu levo a comida para casa e a cozinheira que vai fazer o almoço. Se bem que eu sei fazer um arroz, feijão, fritar um bife, né? E também fritar um ovo. Sei muito bem fazer isso daí. Afinal de contas, se não soubesse fazer, não seria militar. Militar se vira em qualquer situação. Falei para a equipe econômica. Como é que a gente pode diminuir impostos, a exemplo do Trump? Que eu sou um seguidor do Trump. O pessoal quer me desqualificar? Não. Eu sou apaixonado pelo Trump. Eu até costumo dizer que a única diferença nossa é que eu sou mais rico do que ele. Ok? Isso, logicamente, que é uma brincadeira, mas falo perfeitamente isso aí. E da equipe já falou o seguinte, olha, como está o Brasil, o avião vai cair. Nós temos que arriscar, tem que fazer alguma coisa. Quem sabe, né? Tomando medidas outras, que eu falei aqui agora há pouco, desburocratização, desregulamentação. Se você escolher pontos certos para diminuir a carga tributária, o pessoal começa a produzir mais. Você pode ver essa simples mudança na CLT, já houve um reflexo positivo para a economia. Falar isso é perder voto. Que o cara que está ouvindo lá, ele é contra direitos trabalhistas. Bem, vamos lá. Então, essa simples reforma que teve agora, né, que foi bastante superficial, o ano retrasado tivemos 4 milhões de ações trabalhistas no Brasil. A projeção para daqui a alguns meses, onde vai completar um ano da execução dessa nova mudança na CLT, nós temos menos de 2 milhões de ações trabalhistas.
Você sabe que receber no peito uma ação trabalhista de funcionário é triste, eu sei disso, né? Muitas vezes o funcionário tem razão, mas muitas vezes está aí a indústria das ações trabalhistas. Isso diminuiu drasticamente, vai aumentar a quantidade de emprego no Brasil. Tá? Então, essas medidas todas, entrar água, né, entrar mais dinheiro no caixa, se aumentar imposto, está no radar. Afinal de contas, tem que ser feito alguma coisa, que o avião vai bater na montanha. E temos dito, talvez você já tenha ouvido aquele ditado, né? Oh, nós temos que consertar um carro andando. No Brasil, você tem que consertar um avião voando. E de vez em quando me pergunto, o que eu estou fazendo aqui? Com essa quantidade de problemas. Tá? Eu sei que eu quero mudar. E tem que ter a liberdade, como técnico, escalar o meu time de ministros. Se eu começar a botar pessoas que não entendem nada na ciência e tecnologia, na saúde, na educação, na economia, etc., não vai dar certo. O nosso time vai ser rebaixado. E não para a segunda, para a terceira divisão. Você vai nesses países outros que eu citei agora há pouco, você começa a ver. Israel, olha o que eles não têm, o que eles são. Não tem nada lá, só tem areia. Você vai ao Brasil. Olha o que nós temos e o que nós não somos. Qual a origem do problema? É questão política. Indicação política. Para ganhar apoio, para ter governabilidade, você loteia a máquina pública. Consequência? Não tem saúde, tem educação, não tem segurança, não tem nada. Vai ter uma igualdade, como o PT sempre diz, né? Tirei 30 milhões da miséria. O PT conseguiu nos deixar mais iguais, transformando mais gente pobre no Brasil. Eu quero que mais gente fique rica, e não o contrário. Uma igualdade por baixo, como a esquerda sempre pregou e fez no Brasil. Agora, deputado, o senhor é sempre instado a comentar as posturas dos governos militares no Brasil, né? Ontem saiu foi divulgado um relatório secreto da CIA, né, da Agência de Inteligência Americana, falando que o general Ernesto Geisel, o presidente do Brasil de 74 a 79, sabia e autorizou a execução de opositores durante a ditadura. E também citou alguns encontros em que foram tratados desse assunto entre o Figueiredo e o Milton Cruz. Como é que o senhor recebeu, como é que o senhor viu e analisa esse relatório da CIA? Voltar à carga, né? Um capitão está para chegar lá, é o momento. Olha, foi um memorando de um agente que a imprensa não divulgou. É um historiador que diz que leu isso, mas não mostrou. Você tem que matar a cobra e mostrar o pau. Agora eu respondo de forma simples. Tá? Errada, até na tua casa, com todo respeito, de vez em quando você erra. Quem nunca deu um tapa no bumbum do filho e depois se arrependeu? Acontece. Tá? Vamos lá. Eu vou para a capa do Jornal Globo, de 7 de outubro de 1984. Editorial de Roberto Marinho. Participamos da Revolução de 64, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção. Eu estou respondendo que a imprensa nos ataca com a matéria da própria imprensa no final do governo Figueiredo. O que pode ter acontecido com esse agente da CIA? Quantas vezes você não falou num canto ali, tem que matar mesmo, tem que bater, você já falou, tem que dar canelada, tem que dar uma de Júnior Baiano, entrar com os dois pés no pescoço do adversário. Você já falou isso. Talvez esse cara tenha ouvido uma conversa como essa, fez o relatório e mandou. Agora, política, cadê os 104 mortos? Inclusive, o jornal Globo de hoje, que eu li, em dado momento, ele fala de uma operação do Exército em 1973, onde 6 agentes da VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, teriam sido executados em Pernambuco. Agora, por que o Globo não botou que a mesma VPR, em 1970, que tinha à frente Carlos Lamarck e Dilma Rousseff, executaram em cativeiro, nas matas do Vado Ribeira, o tenente Alberto Mendes Júnior, de 23 anos de idade, da Força Pública. Esse é o espírito daquela época. Quando pegavam a gente, arrebentavam. Você vai no mini manual de guerrilha do Carlos Marighella, que é o hino da esquerda. Você vê lá como levar o terror à cidade. Como matar, executar policiais militares e generais e oficiais. O próprio tenente Alberto Mendes Júnior, coitado, porque ele se entregou ao Lamarck, no Vado Ribeira, por coincidência, eu tinha 15 anos e estava lá, e fiquei ao lado do Exército nesse momento, tinha um cabelo grandão, uma calça boca-sino, ok? Era a época da novela Cavalo de Aço, tá certo? O tenente, se ele soubesse, ele não precisava se entregar para o grupo do Lamarck, que estava lá. A Dilma não estava, o grupo do Lamarck, mas a VPR era mesmo. Porque o Lamarck tinha uma máxima,
Nós não matamos praças, que é subtenentes, sargentos, cabos e soldados. Nós só matamos oficiais. Então, Lamarca ia entregar os 10 praças da Força Pública, antiga, atual Polícia Militar de São Paulo, por nada. Porque se ele matasse as massas, gente da massa, não teria apoio popular. Até no pré-64, o seu Leonel Brizola pregava a todos os pulmões em praça pública. Queremos uma nova Assembleia Nacional Constituinte, constituída de operários, camponeses e sargentos. É a massa deles. Eles sempre pegam a massa para atingir o poder. Depois que chega lá, paulada na massa. Vale só a elite deles. Agora, vamos escrever a história como um todo. Agora, um memorando de um agente da CIA que ninguém viu, diz que executamos 104. Aí não vale. Aí não vale. Vamos tratar com seriedade isso. E parte da mídia, esses mesmos, diz o seguinte: se o Bolsonaro chegar lá, vai acontecer a mesma coisa. O momento era outro naquele momento. Ou a gente botava para quebrar, ou o Brasil estava perdido. Até quando fala, entrou aqui a questão da guerrilha do Araguaia agora também. Ah, mataram 69 agentes. Esse pessoal foi para aquela região, não foi à toa. Toda a guerrilha, quer seja em Cuba, em 59, quer seja na China, em 49, veio do campo para a cidade. E eles ocuparam locais pobres, né? Araguaia, Caparó, Vado Ribeira, para esse tipo de revolução. E o Araguaia não foi diferente. Se nós tivéssemos agido como a Colômbia, com humanismo, ao tratar esse foco de guerrilha no coração do Amazonas, conhecido como guerrilha do Araguaia, nós teríamos no coração do Brasil uma FARC. E graças aos militares daquela época, não temos uma FARC no coração do Brasil. Porque esse pessoal que disse que matamos naquele momento, desapareceu, eu posso até explicar isso aí, tá? Caso estivesse vivo por um motivo qualquer, hoje estariam presos acompanhando o Lula lá em Curitiba, ou o Zé Dirceu, que está na iminência de ser preso novamente. Essas pessoas não têm qualquer amor à democracia e à liberdade. Eles querem o poder absoluto. Tanto é que sempre idolatraram Fidel Castro, Che Guevara, entre outros. O PCdoB tem convênio com a Coreia do Norte, com Kim Jong-un. Pô, dá para entender que esses caras lutaram ou lutam ainda por democracia? Vá plantar batatas, quem pensa dessa maneira, tá ok? Muito bem. Deputado federal Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República pelo PSL, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política, no Super N Primeiras Notícias. Gostaria de agradecê-lo pela entrevista e pela visita. Já está automaticamente convidado, deputado, quando a campanha começar e a gente puder também oficialmente chamá-los, todos os candidatos, de candidatos efetivamente. Posso fazer uma brincadeira? Claro. Tá? Não foi café com política, foi água com política, tá ok? O cafezinho já tomou ali dentro. Muito obrigado pela oportunidade, fiquei muito feliz. Poucos órgãos de imprensa me dão espaço para discutir ao vivo. Eu gostaria que o sistema Globo Televisão me convidasse para um debate ao vivo. Pode ser na Globo News, na própria Globo. E eu compareceria aos debates, sim. E essas verdades, mesmo que não sejam perguntadas, serão faladas nesse debate. Porque a verdade nos libertará. Está lá em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos de verdade para salvar o nosso Brasil. Obrigada.